Eu sou Ken Campbell e estou aqui no meu barracão com toda essa parafernália para recriar uma experiência que mudou o mundo. A genética transformará o mundo para minha neta Dixie de 4 dias? Esta é minha mãe. Nossa, olha isso, eu nunca vi uma coisa assim. Como as características passam de uma geração para outra, desconcertou cientistas de Aristóteles a Darwin. E eu vim descobrir como este enigma foi solucionado. Esta é a história do pai da genética, um neurótico monge da Morávia chamado Gregor Mendel. 6 experiências que mudaram o mundo. Mendel e a ervilha. A estranha ervilha na vagem. Johann Gregor Mendel, que resolveu o mistério da hereditariedade, nasceu nesta casa em 1822. É uma vila pouco conhecida chamada Inchitza, hoje na República Tcheca. O pai de Mendel era um camponês que cultivava principalmente frutas. A família era pobre e dependente das árvores para sua manutenção e sustento. Aprender como reproduzir e cultivar era essencial para a sobrevivência. Mais tarde, isso seria a pedra angular do trabalho científico de Mendel. Mendel foi uma criança extremamente brilhante que pressionava muito seus pais. Eles economizaram muito e queriam mandá-lo a uma boa escola, mas o dinheiro era uma preocupação constante. E Mendel, sendo um jovem sensível, sentia todo esse esforço. Ele ficou doente 3 vezes e teve de voltar para casa para se recuperar. E parecia óbvio que essas doenças eram psicológicas, eram doenças nervosas. E acho que quando ele estava morando longe de casa e estudando, ele sentia uma grande vontade de retornar. Ele deve ter sido uma pessoa muito teimosa e, apesar da distância, ele acabou optando por si e continuou com suas próprias ambições. No final da adolescência, um desastre atingiu Mendel. Seu pai ficou aleijado em um acidente na fazenda. A tradição exigia que os filhos assumissem o lugar do pai, mas o jovem tinha uma saúde muito delicada para tomar conta de uma fazenda. Em vez disso, ele tomou uma decisão profética. Foi assim que ele a colocou. É impossível para mim resistir a tal esforço por mais tempo. Sou obrigado a entrar em um estágio de vida que me libertará de um esforço muito penoso para a sobrevivência. Pedi e fui aceito no mosteiro agostiniano de St. Thomas, em Brno. Ser um membro da Irmandade Agostiniana servia perfeitamente para o jovem Mendel. A ordem encorajava seus membros a se educarem na ciência e na tecnologia. A comida e o abrigo estavam garantidos, e a vida calma e contemplativa combinava com a personalidade de Mendel. Uma característica do mosteiro era manter um pequeno jardim. Ali havia pouco mais de uma coleção de poucas flores da Morávia, mas isso transformaria a vida de Mendel. Ele disse: "No meu tempo livre, eu me ocupo com o pequeno jardim do mosteiro. Eu me tornei tão viciado em estudar a natureza que não media mais esforços para preencher as lacunas do meu conhecimento." Mendel se tornou mais e mais interessado na variedade da vida, porque as espécies são diferentes umas das outras, e o que faz com que os membros de uma mesma espécie sejam diferentes. De periquitos e carecas. As pessoas da época de Mendel sabiam sobre o esperma e o óvulo, mas não tinham como explicar como eles realmente se combinavam para produzir uma nova geração.
A teoria mais popular da herança dizia que na concepção, uma mãe e um pai de alguma forma se fundiam, fazendo com que seus filhos fossem uma mistura dos dois. O professor Steve Jones, um dos melhores geneticistas do país, explicou por que a chamada teoria da mistura era tão atrativa. Parece claro que, de alguma forma, você é uma mistura, uma média do que são os seus pais. Se o seu pai era alto e sua mãe era muito baixa, você ficaria no meio. E o modo que isso funciona parece ser uma mistura de seus sangues ou seus fluidos. E todos acreditam nisso porque é óbvio, mas é óbvio e errado. E isso deixava os fazendeiros e criadores preocupados sobre a herança da mistura, porque aqui havia um caso clássico de uma ovelha negra na família, certo? Sim. Aqui a mãe e o pai, os dois são brancos ou super brancos, como eles classificam as ovelhas. E é isso que eles tinham. O que é completamente diferente, certo? Não é natural. A mistura dos dois nunca daria uma ovelha negra. Mas esta ovelha negra, você pode ter absoluta certeza, tem em algum lugar na linhagem de sua família uma outra ovelha negra. E pode levar muito tempo até que surja outra. Mas quanto tempo temos de esperar até que surja uma outra negra? Não sabemos. Infelizmente as ovelhas não mantêm bons pedigris. Mas poderia levar 2, 10 ou até 100 gerações. Verdade. Eles apenas surgem assim e desaparecem novamente. E não seria possível. Tem de haver algo diferente. Um outro problema com a teoria da mistura aparentemente está sob o meu chapéu. Quando o seu cabelo começou a cair? Seja sincero. Por volta de 16 ou 17 anos. E caiu até os 23 ou 24? Não, foi até quando eu tinha 26. Certo, 26. Eu não tinha intenção de insultá-lo, mas vamos dizer que talvez um dia você tenha netos, certo? É muito provável que alguns de seus netos... Bom, eu poderia dar algumas probabilidades bem definitivas. Alguns dos seus netos serão carecas. Agora... Os defensores da teoria da mistura não podiam explicar por que o meu tipo de calvície, o tipo que inicia cedo, frequentemente aparece nos filhos de pais com cabelos. Ou como uma nectarina pode nascer a partir da semente de um pêssego. Ou como 2 periquitos azuis podem se acasalar e gerar um filhote totalmente branco. Isso matou a ideia da mistura, essas alterações de características, o modo pelo qual os pais podem gerar filhos que não sejam como eles mesmos, mas como antigo ancestral. Algo mais estava acontecendo e precisávamos de um gênio para descobrir. E esse gênio era Mendel. Por volta de 1850, além das atividades pastorais de Mendel, ele ensinava ciências em uma escola em Brno. Anos antes, sua curiosidade científica levou-o a Viena, onde ele estudou física e matemática, bem como botânica e história natural. Em breve, Mendel se viu ensinando falsas teorias da herança, como a mistura. O currículo também incluía a ideia até mais antiquada de que cada esperma é uma pessoa completa em miniatura e o óvulo apenas está lá para alimentá-lo. Até as crianças de 12 anos desconfiavam desta ideia. Ele pode ter olhos da mulher e pode ser um menino. Se pega partes do homem e da mulher, logo ele não pode ser assim. Nossa, venha aqui, 2. Venha, certo? Isso mesmo. Vamos parabenizar o número 2. Eu quero que fique aqui. Vem aqui, certo? Eu gostaria que você segurasse isto como se fosse alguma coisa gloriosa. Eu acho que ele tem um grande futuro na ciência. Uma salva de palmas! Muito bem.